Olá, queridos, boa tarde. Eu gostaria neste momento de fazer uma apresentação sobre um tema que eu considero muitíssimo importante. Eu nunca fiz live na minha vida, eu quero ver como é que funciona esse espaço aqui, né, que nos é permitido trabalhar com as possibilidades múltiplas dentro do universo midiático. E deixa de coisa, vamos começar logo com aquilo que nos interessa. Seguinte, eu queria falar hoje sobre como o cristão deve lidar com a ira. De que maneira, então, o cristão pode lidar com esse sentimento? Eu sei que os psicólogos possivelmente vão discordar de mim, mas eu quero tomar uma abordagem basicamente bíblica e eu acredito, sinceramente, que pode ser de grande referência para a sua vida, como tem sido para a minha também, como tem me ajudado tanto, ok? Eu peço desculpas aí, né, porque eu ainda não sei para que lado da câmera olhar exatamente e também não há nada profissional aqui, tá certo? Aqui é meu celular, apresentando da maneira mais simples possível. Eu estive lendo sobre esse tema na noite de ontem, na manhã de hoje, pensando um pouco sobre isso, e eu peguei alguns versículos que eu quero utilizar como base aqui. O primeiro deles, né, para nos apresentar aqui o X da questão, é Efésios 4, versículo 26, a parte A do versículo que diz: irai-vos e não pequeis. O apóstolo Paulo mostra para nós, então, que irar não é o problema, entendeu? Todos nós nos iramos. Vai dizer que você nunca passou um momento de raiva na sua vida, em que você ficou enfurecido, ou você esqueceu, né, do 8, não foi 8, foi 7, né? 7-1 da Alemanha. Eu, na verdade, como eu não curto muito futebol, eu achei bastante engraçado o que estava acontecendo, mas muita gente ficou irritada, ficou chateada, com coisas pequenas e com coisas grandes a gente se irrita e se chateia. Agora, o problema, se não está em irar, em que está o problema realmente? O problema está em como nós reagimos nos momentos de ira. É aí que está a situação. O mesmo apóstolo Paulo que nos mostra, né, que realmente a gente pode irar e não deve pecar, é o mesmo também que vai nos mostrar no seu célebre poema sobre o amor, no capítulo 1 Coríntios 13, versículo 5. Ele vai mostrar, eu peguei aqui, coligi algumas versões diferentes. Eu quero ver se você auditivamente consegue acompanhar aí. Olha o que está escrito só nesse versículo 5 de 1 Coríntios 13. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Isso na versão revista e corrigida. Não se irrita e não suspeita mal. Essa mesma frase na nova versão internacional vem assim: não se ira facilmente. Na revista atualizada está: não se exaspera. Na linguagem de hoje, não fica irritado. Na nova versão internacional, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Na nova Bíblia Viva está escrito: não é irritadiço nem melindroso. Achei até engraçado isso, melindroso. E na versão da língua português europeu, o livro diz assim: o amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço e dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. Então você observa que esse termo, essa expressão não se irrita, ele aparece de formas diferentes, né? Como exasperação, como ser melindroso, etc. Agora, no original grego, é muito interessante isso. Essa expressão só aparece 2 vezes na Bíblia. Isso é muito interessante, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, certo? Agora, veja bem, nós aprendemos então, nessas várias versões, 3 coisas básicas. Geralmente, o que nos leva a nos irritarmos muito é algo que tem a ver com aquilo que nos fere, pessoalmente, os nossos interesses pessoais. Então, tem algo a ver com o nosso ego, o egoísmo está presente de alguma forma. Quando nós também alimentamos suspeitas negativas sobre as pessoas. De repente, alguém falou uma coisa para mim, mas já fico irritado, porque eu já acho que aquela pessoa falou com uma outra intenção, com outro fito, com outro propósito. E também querer que as coisas sejam feitas ao meu modo e à minha maneira. Eu sei que nós agimos assim muitas vezes porque nós temos altas expectativas, nós queremos fazer coisas boas, coisas corretas, mas às vezes, em nome de fazer o correto, eu posso até perder muito no caminho. Eu não sei se alguém aqui aí assistiu aquele filme, o Livro de Eli, e para mim a lição mais importante do filme, né, com o meu primo, Denzel Washington, a lição mais importante do filme para mim é quando ele, ao final, reconhece que ele poderia ter feito diferente.
Em nome de guardar uma verdade, ele agiu de maneira muito, digamos, precipitada, né? Ou até fria. A palavra melhor não seria precipitada, seria de maneira fria mesmo, em nome de guardar algo que ele considerava extremamente valioso. Não vou dar spoiler do filme, se você quiser depois assista, vale a pena, né, o ingresso, certo? Agora, dica principalmente para quem tem temperamento colérico, porque dos 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, o que mais sofre com essa circunstância da ira é o colérico. No caso do colérico, ele é mais suscetível às explosões de raiva, explosões de ira. E também nós temos um problema sério aí, porque ele não tem muita facilidade em perceber, ele não tem muita sensibilidade em perceber o que acontece com o outro. Como é que o outro está agindo, como é que o outro está respondendo. Porque ele foca muito em si, naquele instante que ele se sente ultrajado, em que ele se sente violentado nos seus direitos, etc. E ele não consegue perceber o lado do outro, tem essa dificuldade muito grande. Então, o que é importante nós considerarmos é básico, de fato, é que a gente possa lembrar que as explosões de ira, todas elas são justificáveis para quem está explodindo. Você entende? Ninguém vai explodir por nada. Existe um elemento motivador, um estopim. Então, toda vez que eu vou explodir com raiva, é porque eu considero que, de fato, aquilo, sabe, foi demais para mim. Mas como cristão, isso é correto? Como cristão, eu devo sentir raiva? A gente já percebeu isso para quem está chegando agora nessa live. A ira é algo que vai vir para todos nós. Todos nós vamos nos irritar, todos vamos ficar chateados, todos nós. Mas a reação que nós vamos dar para esse momento de ira é que diz até que ponto nós estamos agindo de forma cristã ou não. Essa passagem que eu falei, essa expressão não se irrita, que aparece em 1 Coríntios 13:5, ela vai aparecer somente em Atos 17, versículo 16. O que essa expressão quer dizer do grego? Eu vou ler para você aqui alguns significados. Primeiro, tornar afiado, amolar, estimular, acelerar, urgir, irritar, provocar, incitar a ira, desprezar, refutar, provocar, tornar irado. Mas o significado que a gente vai pegar é o último, diz assim: exasperar, queimar de raiva. Você vê que o negócio é forte? Quando a gente é dominado por uma sensação de ira, a gente pode perder, inclusive, a noção. A gente pode perder, a gente pode ficar cego nesse instante de ira, nesse instante de revolta. Então, em Atos 17, versículo 16, fala também sobre ira, mas foi diferente. Paulo ficou muito irado por ver idolatria naquela cidade. Então, isso doía no coração dele. Esse tipo de ira a gente deve ter, a ira contra as obras de Satanás. E não ira contra o irmão ou ira contra uma circunstância qualquer, né, que muitas vezes afeta somente aquilo que é do meu próprio bem-estar. Agora veja bem, de contendas a homicídios, tudo se origina na ira. Você vai se recordar de quando Deus chama a atenção de Caim, ele falou para Caim: por que tiraste? Então, antes de Caim matar Abel, ele irou no seu coração. O seu íntimo foi dominado por esse sentimento. Provérbios 15:18 diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Olha que maravilha você ser longânimo, você conseguir apaziguar as pessoas. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 29:22. Você já percebeu que às vezes, até no meio da vizinhança, no meio dos amigos, na família, há pessoas que têm um estopim tão curto que elas são capazes de incluir outros na confusão, de levar outros a briga, sabe, a discussões por conta de uma ação, por conta de uma palavra. Justamente porque falta esse controle. Para aquela pessoa que não nasceu de novo, é uma consequência da vida dessa pessoa. Mas para você, para mim, para nós que servimos a Deus, nós precisamos de fato ficarmos antenados a isso. A pessoa iracunda, ela também afasta de si amigos e familiares. Olha o que está em Provérbios 22:24. Não acompanhe o iracundo, nem antes com o homem colérico. Meu Deus, que coisa desagradável. Isso quer dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas estão se afastando de mim e eu não sei porquê. As pessoas não querem ficar comigo no mesmo ambiente, elas não querem, né, estar aqui comigo ao meu lado, porque elas sabem que eu vou explodir. Elas sabem que por uma coisa mínima eu posso, sabe, do nada, né, provocar uma explosão ruidosa e afastar as pessoas de mim com as coisas que eu falo, com as coisas que eu penso. Que eu penso não, que eu falo mesmo. Porque pensar, as pessoas não vão ter acesso mais àquilo que a gente fala, como a gente reage, certo?
Enquanto o domínio da ira está relacionado à sabedoria, a explosão de ira ela está relacionada à tolice. Está na Bíblia. Eclesiastes 11:10 diz assim: afasta, pois, a ira do teu coração. Olha só, é forte, hein? Afasta, pois. Isso quer dizer claramente que eu não posso orar a Deus e falar: Senhor, tira de mim a ira. Isso não pode acontecer. Eu que preciso responsabilizar-me por isso e eu que preciso tirar dentro de mim. Entendeu? Vou ficar orando para Deus: Senhor, tira essa ira do meu coração. Não, eu preciso retirar essa ira do meu coração. Eclesiastes 7:9 diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Percebeu que falou em espírito, falou em coração. Isso é muito importante, porque a ira, como eu falei antes, a gente pode se irar, a ira chega em nossa mente. Para ela chegar ao coração, aí depende muito da minha ação. Depende muito da minha reação. A minha mente, ela vai chegar, mas eu tenho poder para impedir que isso chegue ao meu coração. A gente vai entender isso melhor. A gente vai entender isso melhor. Se você continuar aí, a gente vai conseguir compreender melhor. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Provérbios 19:11. O que significa passar sobre a transgressão? É o seguinte: uma pessoa fez uma coisa que eu não gostei. Rapaz, é muito difícil eu me calar, porque aquele negócio eu tenho que falar. Eu preciso falar aquilo, porque aquilo mexeu comigo. Mas se eu sou uma pessoa longânima, mesmo sendo de temperamento colérico, com a força do Espírito Santo na minha vida e com esse desejo da minha parte, eu consigo resolver a circunstância. Muitas vezes eu vou conseguir deixar de lado aquilo que era uma razão minha, entendeu? Passar por cima da transgressão, alguém me ofendeu, mas não me importar tanto com aquilo, né? Se você já assistiu aos vídeos ou já leu o livro, né, a Isca de Satanás, em que fala sobre a questão da ofensa, vale muito a pena, né? Esse livro é impressionante, como ele mostra que às vezes por uma ofensa a gente pode guardar uma mágoa no coração permanentemente. E veja bem, passar por cima da transgressão é uma bênção, é coisa boa. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Olha que bênção. O sábio, ele consegue reprimir a ira. Aqui que os psicólogos talvez fiquem chateados com o que eu vou dizer. A psicologia, não é psicologia não, é o sistema humanista. Ele diz que a gente deve liberar tudo que está dentro da gente. Não sei, às vezes não parece ser a melhor coisa a se fazer se eu vou liberar, por exemplo, a minha ira e eu vou machucar alguém e depois eu me arrepender daquilo. Como cristão, como é que eu devo agir então? Eu devo guardar mágoa no meu coração? Não, não preciso fazer isso. Mas uma coisa que eu posso fazer é agir biblicamente. Como? Ter consciência de que o meu espírito está cheio do amor de Deus e que eu não preciso responder àquela pessoa com a ira que veio na minha mente. É o que eu falei antes, não deixar a ira descer para o coração. Então, muitas vezes a psicologia pode enxergar que seria importante a pessoa liberar a ira. Eu entendo também que a psicologia vai dizer que deve ser liberada de forma saudável. Então, é isso que acho que nisso nós concordamos. A maneira saudável para mim não é somente praticar um esporte ou não. A maneira saudável para mim é considerar o que a Bíblia diz. É poder puxar isso para dentro de você, essa palavra conseguir mudar a sua forma de ver a vida, de ver as coisas. Isso quer dizer que você nunca mais vai explodir na vida? Não. Você pode explodir. Não deveria, mas pode explodir. A questão é como você vai conter os danos dessa explosão. Entende? Não tentando se justificar, não tentando dizer que não foi bem sua culpa, que não era o bem que você queria que acontecesse, mas procurando dar nome aos bois. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, certo? Veja só. Os versículos anteriores, eles revelam que eu posso afastar a ira do meu coração, eu posso passar sobre a transgressão, eu posso reprimir a ira. Então, eu não acredito que Deus ia mandar você reprimir a ira se isso fizesse algum mal para você. Porque Deus é seu criador, você é filho de Deus. Para que queria mandar você fazer uma coisa que lhe fizesse mal? Então, é possível sim que eu possa, é possível sim que eu consiga reprimir aquela ira e ainda assim eu consiga ser saudável. Entende? A gente vai chegando mais profundamente nisso. Lições sobre a ira no Novo Testamento.
Eu não vou ler aqui as passagens, vou só deixar aqui para você, aí na sua casa, depois você dá uma olhada, que eu quero já chegar ao final dessa live. Olha só, segundo aos Coríntios 12, versículo 20, Paulo, ele condena a questão da ira. Em Gálatas 5, 19 e 21, fala sobre a ira como obras da carne. Está naquela parte que fala sobre o fruto do Espírito, né? Antes, Paulo fala sobre as obras da carne. E ele fala que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, a ira é de fato algo muito sério mesmo. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Está em Efésios capítulo 4, 26, 27, de 30 a 32. Você percebe que Paulo trata isso de uma forma muito séria. O grande problema é que nós, às vezes, não damos a seriedade que o assunto exige. A gente pode pensar assim, mas isso aí é somente, sei lá, é meu temperamento, é meu comportamento. Mas existe algo mais sério do que isso. Se a gente considerar biblicamente, isso aí é uma obra da carne e nós nascemos de novo. O Espírito Santo, ele manifesta em nós o fruto, se nós assim desejarmos, o fruto do Espírito. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira e da cólera. Está em Colossenses 3, versículo 8. Paulo ensina a Timóteo da seguinte forma, 1 Timóteo 2 e 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Veja que a Bíblia ela não leva isso como se fosse um pequeno pormenor, mas é algo importante a ser considerado. Porque convém que o bispo seja repreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo. O bispo deve ser moderado e temperante. Está em Tito, capítulo 1, 7 e 8. Em Tiago, diz o seguinte, Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que coisa tremenda. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes eu fico tão irritado que eu quero resolver a coisa na minha força, no meu braço carnal, eu impeço Deus de agir em meu favor. Eu impeço Deus de sensibilizar pessoas, eu impeço Deus de agir, entendeu? De maneira que o nome dele seja exaltado, porque eu preciso resolver aquilo no meu braço e na minha força. Precisamos nos lembrar de que o fruto do Espírito não é uma opção, mas uma determinação de Deus para nossas vidas. E se Deus exige isso para nós, Ele é um Pai amoroso. Ele jamais exige de você uma coisa que não pudesse fazer. Se Ele exige de nós, é porque é possível que nós façamos isso. O que a gente tem que parar é realmente de nos vitimizar, sabe? E de achar assim, mas eu sou dessa maneira e não tenho como mudar mais isso, já são tantos anos, é impossível de ser alterado. Graças a Deus que tudo é possível de ser mudado, porque a Bíblia fala que nós crescemos de glória em glória. Se eu cresço é porque eu posso progredir, se eu posso progredir é porque eu posso mudar. Graças a Deus por isso. Então eu preciso tirar esse pensamento limitador de achar que não tem mais jeito, eu sou dessa maneira mesmo e eu vou morrer assim. Não. Nós podemos nos melhorar, graças a Deus por isso. Agora, algumas vezes, vale muito seguir aquele ensinamento do apóstolo Paulo, que ele deu para os coríntios, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha, é muito difícil para alguém que tem temperamento colérico passar por isso. Rapaz, é complicado. Agora, tem um detalhe. Se fosse o apóstolo João falando isso, eu te digo, os coléricos poderiam dizer facilmente, mas João está falando porque o temperamento dele é fleumático, o temperamento dele é melancólico, então ele pode falar isso. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Queria ver um colérico falando isso. Deus é tão perfeito que ele coloca um colérico ensinando isso. É o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores coléricos da Bíblia, que teve grandes problemas com a ira, um cara que perseguiu a igreja, entendeu? Possivelmente foi até homicida, e esse cara aí é que escreve isso pra gente. Por que você não sofre o dano? Por que você não deixa de lado? Mas quando Paulo fala isso, não é que ele falava uma coisa que ele não fazia. Não. Ele fazia isso sim. Ele era um cara capaz, sabe, de deixar de lado seus direitos se ele percebesse que aquilo iria enobrecer o reino de Deus. O apóstolo nos ensina que podemos sofrer o dano. Isso é maravilhoso. Entendeu? Não, sofrer o dano é horrível, eu sei que é horrível. Mas digo, é maravilhoso saber que nós podemos fazer isso. Mas explica melhor como é esse negócio de sofrer o dano. Pensa só,
Se de repente você está numa situação em que a pessoa fala algo que você viu que é equivocado aquilo, e você sabe que para enfrentar aquela pessoa você vai entrar numa pequena discussão. Às vezes vale a pena você deixar aquilo de lado. Não vai fazer mal para aquela pessoa, não vai fazer mal para ninguém. Você queria tanto justificar, mas não vai trazer nenhuma edificação, a verdade é essa. Então por que não deixar de lado? Você pode deixar de lado, agora é difícil, para o colérico é difícil, mas através da sua consciência de quem você é em Cristo, eu lhe falo, todas as coisas são possíveis quando você está em Cristo. Como obter triunfo sobre a ira? Algumas dicas para finalizar o vídeo, tá? Algumas dicas aqui. Só tem 2 pontos para finalizar. Como obter triunfo sobre a ira. E outro ponto que eu queria encerrar é declarações bíblicas que você pode fazer a partir das passagens, né? No final vou também disponibilizar para quem quiser o PDF dessa fala, certo? Então, quais são as dicas? Reconhecer que sentir-se irado não me dá permissão para demonstrar minha ira. Geralmente, quem é colérico e passa por uma situação que é estressante, ele vai responder de forma grave, de forma às vezes, né, volumosa, e ele pode acreditar assim: eu só fiz isso porque você me provocou dessa maneira. Mas, na verdade, o colérico ele não precisa agir assim. Não é porque o outro errou que ele vai precisar cometer um equívoco também. Entender que a ira é um pecado e que nada tem a ver com a sua nova natureza. Outro ponto, não me justificar a partir do erro ou da provocação de outros, certo? Não precisa justificar. Eu errei ou estou prestes a cometer alguma coisa, então eu vou ficar tranquilo, vou deixar de lado, não vou justificar. Estimular-me a pensar o melhor sobre as pessoas em lugar de suspeitar mal. É da tendência do colérico imaginar o pior das pessoas. E por isso você tem que se controlar nesse aspecto aí. Propositalmente procurar manifestar o fruto do Espírito, orando e vigiando, principalmente vigiando, porque a oração a gente ora, mas a vigilância é que é a parte mais complexa. Orar de forma específica todos os dias para que seja capaz de utilizar situações de conflito sem liberar a ira. Falar especificamente, Deus, é o seguinte: o Senhor me abençoe e me faça lembrar, Senhor, no momento que eu for confrontado, que eu sou filho de Deus e eu não vou responder de forma violenta quando for confrontado. Começar a notar as explosões de raiva e o que motivou tais explosões, ficando atento à possibilidade de motivos, como nós já mostramos antes, egoístas. Então, procure escrever, procure registrar por que eu estou explodindo com tanta raiva, qual foi a última vez que eu explodi, com quem que eu explodi, onde eu estava, para realmente começar a controlar essa circunstância aí. Compreender que, como nova criatura, eu tenho autoridade sobre as minhas emoções e eu não posso ser refém da ira. Outro ponto, estar pronto para sofrer o dano, aquilo que a gente falou agora há pouco. Difícil, mas me calar de propósito diante de uma situação, sabe? Eu tenho razão naquilo, mas eu vou calar minha boca. Rapaz, é difícil, mas é possível. É possível. Perguntar aos seus amigos íntimos e familiares o que você poderia melhorar em seu comportamento. Mas observa bem, geralmente as pessoas têm medo do colérico. Sabe aquela pessoa que as pessoas falam assim: rapaz, se pegar numa veia boa, a gente pode falar, mas se não, é melhor deixar esse negócio para lá. O colérico tem que entender que as pessoas tendem a ter esse medo dele. E ele precisa ser muito aberto e franco para quando as pessoas dizerem o que de fato ele está fazendo, que está, sabe, sendo extremamente pesado, desagradável, para que ele possa ouvir. Ou seja, que leva a outro ponto. Está preparado para sugestões que virão sem ter acesso de raiva. Né? Porque assim, eu quero saber o que está errado em mim. Se a pessoa começar a falar e eu explodir, a pessoa nunca mais vai querer falar para mim, nunca mais vai querer me ajudar naquilo que de fato eu preciso de muita ajuda, certo? Ler as passagens bíblicas que falam sobre o assunto. Hoje é muito fácil fazer isso. Procura, né, numa Bíblia online, aí é muito fácil mesmo fazer isso. E procurar ler, meditar sobre o assunto com seriedade. E eu vou finalizar agora, o último ponto é esse: exemplos de declaração que você pode fazer na Bíblia. Por que eu estou falando sobre isso? Muitas vezes as pessoas erram porque elas pedem a Deus para fazer uma coisa que elas têm que fazer. Sabe? Observa bem, quando o Senhor ressuscitou Lázaro, a ressurreição foi com ele, não foi? Mas quem tirou a pedra? Ele mandou que as pessoas tirassem a pedra. Quando Deus abriu o mar vermelho, o que foi que ele falou para Moisés? Porque está clamando para mim? Marcha aí.
A nossa forma de marchar hoje é mantendo a palavra em nossos corações. Nossa forma de marchar hoje é renovando nossa mente. E a mente só se renova com a Bíblia. Não existe outra forma. Você tem que começar a dizer aquilo que a Bíblia diz. A gente fala muito aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente considera, mas a gente fala pouco o que a Bíblia diz. Começa a falar o que a palavra diz sobre você. Eu criei aqui alguns exemplos, você pode, claro, adaptá-los, né? Você pode mudar, pega as passagens que você considera mais interessantes também para o seu caso, entendeu? Aqui somente exemplos, certo? Sou nova criatura, nascido de novo, e não permito que a ira me domine, nem faça descair o meu semblante. Porque quando eu estou irado, o meu semblante muda. Aquela paz que um cristão deveria ter, eu vou perdendo, porque eu fico cego às vezes por conta da ira. Não sou iracundo, mas longânimo. Jamais entro em contendas. Eu me surpreendo com a calma e paciência que se manifestam em mim. Outro. Eu sou sábio e não tolo, por isso afasto toda a ira do meu coração. Eu tenho o poder de reter a ira, pois passo sobre as transgressões de quem me ofendeu. Eu não sou tolo, por isso não darei expansão à minha ira. Sou sábio e tenho entendimento. Eu tenho domínio próprio. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui é bíblico, viu? Isso não é invenção da minha cabeça, não. Eu somente fiz uma paráfrase, certo? Juntei alguns textos aqui, mas nessa aula tem esses textos todos. Eu tenho o domínio próprio em Cristo que me habilita a ficar em silêncio quando provocado. Eu sou imitador de Cristo. Eu não sou escravo das obras da carne, eu pratico o fruto do Espírito. Não darei lugar ao diabo, não terei acesso de fúria, há bondade e mansidão em mim todos os dias. Eu me despojo de toda ira, cólera e amargura, eu levanto minhas mãos sem ira ou contenda, sou benigno e misericordioso. Sou moderado, tenho uma mente equilibrada, sou amável e tenho controle das minhas emoções pela renovação da minha mente na palavra. Eu não tenho medo de mudar, de ser transformado de glória em glória. Por que eu coloquei esse tópico aqui, essa declaração? Porque as pessoas tendem a imaginar assim, a minha vida é imutável, o meu temperamento não tem como mudar. O seu temperamento tem coisas positivas e negativas e você pode desligar as coisas negativas como um aplicativo de celular. E você pode começar a acessar aquilo que é positivo no seu temperamento. Outra declaração. Eu não preciso resolver todas as coisas. Eu dou lugar à ação do Espírito que age a meu favor. Não aceito nada de meu passado e de minha cultura que não me tragam edificação. Como um filho de Deus guiado pelo Espírito, eu tenho sensibilidade e compaixão das pessoas. Eu tenho facilidade em me arrepender e eu não guardo mágoas. Eu derrubo toda fortaleza mental que queira impedir meu avanço no reino. Eu enfrento conflitos com tranquilidade. Eu sou batizado no batismo de amor. Pessoal, era somente isso. Desculpa, eu sei que ficou longa, mas eu queria muito transmitir isso. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, eu queria ver como é que era. Quero agradecer todo mundo que está entrando aí. Desculpa, eu não posso conectar aqui, que eu ainda não sei mexer na parada, mas olha, eu te agradeço de coração por você ter estado comigo até esse momento. Se você achou que isso foi edificante para você, passe aí para outras pessoas, tá certo? Se você considerar que serviu de bênção aí na sua vida. Deus abençoe você, fique na paz, tenha uma excelente tarde.